A coisa mais terrível que existe nessa vida é a morte. É uma tragédia na história de qualquer pessoa ou de qualquer família. E o grande desafio da humanidade. E nós estamos refém dessa realidade, porque a Bíblia fala que todos nós vamos passar pela morte. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: você acredita em vida após a morte? Talvez em algum momento da sua vida você tenha perdido alguém que você ama, um ente querido, e isso lhe traumatizou e lhe trouxe ao seu coração assim uma reflexão e um questionamento para saber o que tem depois desta vida. Existe vida após a morte? Eu quero dizer para você que existe sim vida após a morte. E quem trouxe essa vida foi Jesus. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, ele escreve assim: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, agora nós temos esperança, não estamos mais sem esperança para o que vem depois dessa existência. Temos esperança em Cristo. Ele mesmo falou em João, no capítulo 11, versículo 33, por ali, dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E quando ele falou isso para Marta, irmã de Lázaro, e ele estava ali no contexto de um funeral que havia recém acontecido, e Lázaro havia sido sepultado fazia 4 dias, e ele foi lá e ressuscitou a Lázaro, e foi algo maravilhoso para provar e aquilo que ele dizia que ele era, o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então, esse texto prova que existe sim vida após a morte. Jesus, ele venceu a morte. E as cartas apostólicas nos instruem, para nós que somos cristãos, que temos fé em Deus, que acreditamos na ressurreição, na vida eterna, para que a gente tenha esperança e não perca a esperança, principalmente nos momentos mais difíceis, trágicos da nossa vida, que é quando a gente perde alguém que a gente ama. E eu quero deixar, né, esse texto aqui, um outro texto aqui para você, que o apóstolo Paulo escreveu em uma carta lá aos Coríntios, quando ele diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Então temos aqui uma palavra de Paulo, que um dia essa morte, ela será de uma vez por todas vencida para todo o sempre. Na verdade, ela já foi vencida por Cristo, lá na cruz do Calvário. Porque essa era a pergunta que atravessava os séculos, né, sobre o maior desafio da humanidade, que é a morte. A Bíblia fala que a morte é a consequência do pecado. A Bíblia fala que assim como o primeiro homem pecou, e o pecado, né, gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos são filhos de Adão. Então essa foi a consequência trágica da desobediência ao Criador. Mas a esperança para a restauração e restituição da vida, porque Deus fez o homem perfeito e colocou no coração do homem o desejo da eternidade, foi a vinda de Jesus, né? Porque ele é a fonte da existência. Ele é o princípio da criação, né? Por intermédio dele e por ele todas as coisas existem e subsistem. Então é esse Jesus que veio trazer o mandamento do céu para a humanidade. E o mandamento de Deus é esse: a vida é eterna. E esse é o desejo de todo ser, de toda a história da humanidade, desde o primeiro homem até a consumação do sexo, viver para sempre. E essa esperança hoje, diante do maior desafio trágico da humanidade, que é a morte, está em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que a morte foi tragada, né, na vitória de Cristo. E essa é a pergunta que se fazia na antiguidade: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
aquele ferro de ponta, né, que tange o boi. Onde está, a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, né, que é o que nos acusa e nos condena diante de Deus. Mas o texto diz aqui, né, que a força do pecado é a lei, porque o homem é um transgressor da lei e se torna culpado, pecando, e aí está debaixo de uma condenação que é a morte. Mas diz aqui, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos deu a vitória sobre a morte. E o livro de Apocalipse diz que um dia, né, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 20, verso de número 14, né, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então a morte, né, dá a entender que parece que ela é um espírito, um ceifador. Um dia ela será destruída, um dia terá fim, um dia ela mesma será lançada no lago de fogo e enxofre, né, ali juntamente com o inferno, com o falso profeta, com o anticristo, né, com aquele que ama e pratica a mentira, né, com todos aqueles que são abomináveis aos olhos de Deus, que negaram a Jesus, que blasfemaram contra Deus, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, para nós, né, surge uma esperança, a esperança em Deus, da ressurreição, da vida eterna. E eu gosto muito, geralmente quando eu vou levar uma palavra de conforto em um velório para alguém, para, né, dar esperança para as pessoas, eu leio geralmente 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, né, que é uma palavra que nos dá esperança. Diz assim, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tem esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, diante da maior tragédia da humanidade, que é a morte, seja de uma pessoa, seja na família, quando você perde alguém, né, que você fica com o coração ferido, fica com as suas estruturas psicológicas abaladas e com questionamentos, né, preocupado. E agora, o que será? Né, o que vem depois disso? É o fim? Não é o fim. Tá? Esse corpo, ele é terreno. E foi dito ao primeiro homem, Adão, que ele voltaria ao pó. Né, e ao pó ele retorna, né, no fim da sua vida. Mas o que é de Deus? Volta a Deus que o deu, que é a vida. Deus é o autor da vida. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e diz a Bíblia que o homem tornou-se alma vivente, corpo que se uniu ao Espírito tornou-se alma vivente, né, sentimento, emoções, consciência, e o Espírito, né, que se tornou, né, Espírito vivificante. O homem tornou-se também um Espírito, e ele é um Espírito, né, que tem a mesma aparência do físico, e o apóstolo Paulo explica muito bem em suas cartas, né, assim como somos do físico, assim traremos também a imagem do espiritual. Mas a esperança é essa, a morte não é o fim, existe uma vida eterna que nos aguarda, e para isso temos que receber esse mandamento de Deus, a vida eterna, e para isso temos que crer de todo o nosso coração. A salvação é ofertada por intermédio da ministração do Evangelho, né, que diz o apóstolo Paulo que a graça foi manifestada a todos os homens, e o Senhor não tem alegria nem prazer na morte do ímpio, mas que todos venham ao arrependimento para a salvação das suas almas. Deus quer que as pessoas creiam no Evangelho, creiam no seu Filho Jesus Cristo, que é o autor da vida, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte, e essa morte um dia ela será destruída para todo sempre. É um ato de fé, você só precisa acreditar, abrir seu coração, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, se preparar para a eternidade. Então você tem que o quê? Se preparar aqui em vida, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, como diz em Hebreus 9, 27, vindo depois disso o juízo. Então você precisa crer, ter fé e ter esperança, e renovar essa esperança, nutrir, alimentar, né, através do Evangelho, da Palavra de Deus, para você se fortalecer para a salvação da sua alma. Né? Que Deus abençoe você, então que você confie em Deus, leia a Bíblia. Tá? Eu deixei esses textos aí para você meditar nele, refletir e trazer conforto e esperança ao seu coração. Então eu quero fazer uma oração.
para que nesse momento o doce Espírito de Deus possa consolar, confortar. Se você perdeu alguém recentemente, se você está com o coração ferido, se você está abalado psicologicamente, espero que essa palavra, né, tenha lhe dado esperança e que traga conforto ao seu coração. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa consolar você, porque Ele é o Consolador. Então feche seus olhos, eu vou estar fazendo uma oração. Pai, no nome de Jesus, a maior tragédia, Pai, da humanidade é a morte, ó Pai, é a consequência do ato de desobediência do primeiro homem, Adão, ó Pai. E assim como ele pecou, ó Pai, e ó Deus, ele trouxe como consequência a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E ó Deus, até hoje temos, ó Pai, esse grande desafio, Senhor, temos que enfrentar a morte ou passar por ela, meu Pai. Mas Jesus veio do céu e trouxe o mandamento do Pai, que é de vida eterna, e deu provas, porque ele ressuscitou pessoas. Ele mesmo ressuscitou o terceiro dia e venceu a morte. Está escrito, ó Pai, que a morte, ó Pai, é o último inimigo que será destruído e será lançado juntamente com o inferno, com o diabo, com o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ó Pai. Então, ó Pai, eu peço que o Senhor nesse instante traga esperança a essa pessoa que assistiu esse vídeo, que ouviu. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, fortalecer ela, que ela tenha esperança em Deus, que ela crê em Jesus Cristo, que é o autor da vida, que é aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos, de perdoar pecados, aquele que pagou o preço naquela cruz para a salvação da nossa alma, nos redimiu, nos comprou, nos lavou com seu sangue, nos justificou diante de Deus. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados dessa pessoa, renova a fé e a esperança, desperta nela o desejo de buscar o conhecimento de Deus para a salvação da sua alma. Assim, ó Pai, eu, como sacerdote, quero abençoar essa pessoa, pedir o Espírito Santo que a visite e que conforte ela, Pai, e abençoe ela, ó Pai, confortando, ó Pai, ó Deus, sarando as feridas do coração e dando esperança em Deus. Assim eu abençoe em nome de Jesus. É a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Né? Se você, né, sentiu tocado por esse vídeo, comente aí embaixo, né, se você acredita em vida após a morte, se você acredita na ressurreição, na vida eterna, e compartilhe esse vídeo. Né? Se inscreva no nosso canal, nos ajude a fortalecer esse canal, comente nele, compartilhe, para poder levar essa palavra e alcançar outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.